Todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui à nossa live de hoje. Esta é a nossa 29ª live, ou seja, já estou há 29 semanas a produzir lives, todas as segundas-feiras, às 18 horas, e hoje não é exceção. Para quem não sabe e para quem não me conhece, o meu nome é Cláudia Furtado, sou especialista em transmutação emocional. Ou seja, eu ensino pessoas a transmutar emoções negativas rumo à sua liberdade emocional. Aqui, como tema da nossa live de hoje, nós temos as 5 características da falsidade. Tema achei eu muito pertinente para os dias de hoje. E antes aqui de começar a live propriamente dita, vou começar por dar aqui uns exemplos de situações em que este comportamento da falsidade é muito presente. Aqui, nesta live, a ideia realmente é enfatizar e promover a honestidade e a transparência nas relações interpessoais. Então, aqui como exemplos principais, vou dar aqui uns 5 exemplos principais de falsidade em diferentes contextos. Por exemplo, a nível do ambiente de trabalho. Quando temos uma pessoa que espalha informações falsas sobre um colega de trabalho, só para prejudicar a sua reputação. Isto é um exemplo claro de falsidade, de um comportamento de falsidade. Ou então no contexto de amizade superficial. Quando alguém finge ser amigo de outro, apenas para obter benefícios pessoais, sem realmente se importar com a outra pessoa. É também um exemplo claro e evidente de falsidade. Outro contexto, por exemplo, no contexto de promessas não cumpridas. Quando uma pessoa faz promessas constantes, mas nunca cumpre, criando mesmo uma fachada de comprometimento. É também um exemplo claro de falsidade. E outro contexto, por exemplo, a mentira sobre as realizações. Alguém que exagera ou mente sobre as suas conquistas pessoais só para impressionar os outros, é também um sinal evidente e claro de um comportamento de falsidade. E por fim, aqui o meu 5º e último exemplo, no contexto de engano em relacionamentos amorosos, quando um parceiro esconde informações importantes ou mesmo trai, criando uma atmosfera de desonestidade no relacionamento. É, sem dúvida alguma, um sinal claro e evidente de falsidade. Voltando aqui para o tema da live, a falsidade é uma faceta complexa e multifacetada da natureza humana, enraizada em motivações diversas que vão desde a autopreservação, quando o indivíduo está muito preocupado com a sua própria imagem e com o seu próprio ego, digamos assim, e quer realmente manter uma determinada imagem, um determinado parecer para os outros, é um sinal de autopreservação, ou até mesmo a busca por vantagem pessoal.
quando, através da falsidade, muitos indivíduos procuram realmente por benefícios pessoais ou por atingir interesses próprios. É também um sinal evidente e claro de uma motivação para a falsidade. Nesta live vamos fazer um exame profundo em que eu vou destacar 5 características fundamentais que permeiam a falsidade, lançando luz sobre as suas nuances e implicações. Então, como primeira característica da falsidade, nós temos a versatilidade adaptativa. Aqui, a falsidade muitas vezes se manifesta por uma habilidade adaptativa, permitindo que muitos indivíduos se moldem conforme as circunstâncias. Quando, por exemplo, nós vemos um indivíduo, uma pessoa, que realmente, num grupo, aceite todas as ideias e pensamentos daquele grupo, sem nunca colocar objeções ou colocando as suas próprias ideias e pensamentos sobre este mesmo grupo, é realmente aqui um sinal evidente de versatilidade adaptativa. Essa versatilidade pode ser uma ferramenta poderosa para a manipulação, pois permite que alguém se apresente de maneira conveniente para atender os objetivos momentâneos. No entanto, essa adaptabilidade muitas vezes resulta numa perda de autenticidade e honestidade, levando a relações superficiais e construídas sobre fachadas frágeis. E aqui, como exemplo, tenho aqui, portanto, imagine um funcionário que está constantemente adaptando as suas habilidades e interesses de acordo com as demandas do ambiente de trabalho. Ele pode mostrar muito entusiasmo por projetos que não lhe interessam, verdadeiramente, apenas para ganhar favores ou ascender na hierarquia. Essa versatilidade adaptativa pode ser uma falsidade, já que as suas ações não refletem genuinamente as suas preferências e as suas habilidades. E começando aqui com característica número 2, ou vendo aqui a característica número 2 da falsidade, que é a máscara da convencionalidade. A falsidade frequentemente se esconde por trás de uma máscara de conformidade social, onde muitos indivíduos adotam comportamentos aceitos pela sociedade, mesmo que não representem verdadeiramente as suas convicções. Quem já não testemunhou isso? Eu já, e muitas vezes, mais do que aquelas que eu gostaria. Essa falsa conformidade pode surgir da pressão social, do medo da rejeição ou da busca desenfreada por aceitação. À medida que as pessoas se afastam da sua verdadeira identidade em prol da aceitação alheia, a falsidade prospera, linda e maravilhosa, criando uma dicotomia entre a persona pública e a persona privada. E aqui um exemplo claro desta característica é quando uma pessoa que num ambiente social adota uma postura extremamente convencional ou tradicional e alinha as suas opiniões
de maneira a coincidir com as normas dominantes, mesmo que as suas verdadeiras crenças sejam diferentes ou outras. Essa máscara de convencionalidade pode ser usada para agradar os outros, esconder a verdadeira identidade ou mesmo evitar o confronto. Muitas pessoas realmente têm aquelas duas personas, a persona pública e a persona privada, em que realmente o que a pessoa é em público é muito diferente daquilo que ela é em privado. E isto explica-se muito pela questão da máscara da convencionalidade, porque realmente muitas pessoas adoptam essa máscara da convencionalidade perante eventos sociais, seja no trabalho, seja com amigos, enfim, de diferentes meios. E agora vamos à terceira característica da falsidade. E a terceira característica da falsidade são as artimanhas da comunicação não verbal. A falsidade muitas vezes expressa através de subtilezas na comunicação não verbal. Expressões faciais, gestos e posturas podem ser manipulados para criar uma imagem que não reflete exatamente os sentimentos ou intenções reais. A capacidade de controlar ou distorcer esses sinais não verbais permite que a falsidade persista, tornando-se numa ferramenta eficaz para enganar e manipular os outros. E aqui, como exemplo de artimanhas da comunicação não verbal, é só imaginar aqui durante uma negociação. Duas pessoas estão a negociar. Pode ser a venda de algo, portanto, qualquer coisa assim, uma compra e venda, qualquer coisa do género. Em que alguém pode sorrir e fazer contato visual para aparentar confiança e sinceridade perante aquele negócio, perante aquela proposta. Enquanto que, na realidade, ela está escondendo informações importantes. O uso de gestos e expressões faciais enganosos pode ser uma artimanha para manipular as percepções dos outros. Portanto, aqui realmente muita atenção, porque por vezes isso acontece com mais frequência do que se possa imaginar. Muita atenção às pessoas que são só sorrisos e simpatia extrema, porque na realidade muitas das vezes eles escondem uma intenção muito mais interesseira propriamente dita. E quarta característica da falsidade, a ambiguidade estratégica. A falsidade é frequentemente envolta em uma névoa de ambiguidade estratégica, onde a clareza é substituída por uma obscuridade calculada. Até diria mesmo que a clareza é substituída por confusão. Indivíduos falsos podem optar por serem vagos em suas comunicações, evitando compromissos explícitos que possam ser usados contra eles no futuro. Essa ambiguidade cria um terreno fértil para a manipulação, permitindo que os falsos construam narrativas convenientes conforme necessário. E aqui vou dar um exemplo que para mim é muito claro. Vamos aqui imaginar um político que, ao ser questionado sobre uma questão delicada, responde de maneira ambígua, usando linguagem vaga
evitando compromissos específicos. Quem nunca testemunhou isso, digo eu. Essa ambiguidade pode ser uma estratégia para agradar diferentes públicos, pois cada pessoa pode interpretar a resposta de acordo com as suas próprias crenças. E vamos aqui para a nossa última característica, a quinta característica da falsidade. E a quinta característica da falsidade é a construção de narrativas enganosas. A falsidade muitas vezes se manifesta na habilidade de construir narrativas enganosas, distorcendo eventos passados para se alinhar com os objetivos presentes. Essa manipulação da história pessoal permite que os indivíduos moldem as percepções dos outros, criando uma imagem fictícia que serve aos seus interesses. A construção de narrativas enganosas não apenas perpetua a falsidade, mas também mina a confiança e a integridade nas relações interpessoais. E aqui, como exemplo de construção de narrativas enganosas, é, por exemplo, quando um indivíduo que, ao contar uma história sobre as suas experiências passadas, adiciona detalhes fictícios ou exagerados para criar uma narrativa mais interessante ou impressionante. E essa construção de narrativas enganosas pode ser utilizada para influenciar a percepção que os outros têm sobre ela, sobre a pessoa, criando uma imagem que não corresponde totalmente à verdade. Portanto, aqui é muito claro aqueles indivíduos que, ao contar as suas histórias, exageram conquistas, ou exageram feitos, para se mostrarem como, como heróis da sua própria narrativa, para se vangloriarem de determinados feitos conseguidos ou conquistados por eles e que em nada corresponde à realidade. Portanto, isso também é algo que se verifica muito quando estamos perante indivíduos que têm esse comportamento da falsidade. Em conclusão, a falsidade é um fenómeno complexo que permeia várias camadas na interação humana. Ao compreender as características intrínsecas dessa prática, podemos desenvolver uma maior consciência das subtilezas envolvidas, promovendo relações muito mais autênticas e uma sociedade fundamentada na transparência e na verdade. E era isto que eu tinha para hoje. Se gostaram, ponham um like, não custa nada, o dedo não cai. Compartilhem com pessoas que gostam desses temas e comentem, que eu gosto sempre de ver e ler os vossos comentários. Até uma próxima.